Na escuridão da noite de 3 de agosto, em uma base militar secreta no oeste da Ucrânia, sombras se moviam rapidamente sob a fraca luz de lâmpadas infravermelhas. Soldados do Grupo Alfa, do Serviço de Segurança da Ucrânia, uma unidade de elite treinada para operações especiais, se preparavam para uma missão que poderia mudar o rumo do campo de batalha. Dentro de tendas cuidadosamente camufladas, técnicos verificavam minuciosamente cada componente da frota de drones UG-26 Bobber, máquinas compactas, mas letais, equipadas com ogivas de precisão e sistemas de navegação avançados. Cada drone UG-26 Bobber tinha um motor elétrico de alta eficiência, permitindo operação quase silenciosa, com até 5 horas de voo contínuo e forte resistência a interferências eletrônicas, graças à sua carcaça composta que absorve radar. O alvo era a base aérea de Saki, um reduto russo na Crimeia ocupada, abrigando caças Su-30SM e Su-24M/MR, peças-chave nos incessantes ataques aéreos russos contra a Ucrânia. Naquela noite, a Ucrânia planejava desferir um golpe decisivo no coração do poder aéreo russo. O ataque não visava apenas destruir aeronaves, mas também enviar uma mensagem clara: nenhum território controlado pela Rússia estava fora do alcance de Kiev. Esta é a história de uma preparação meticulosa, execução ousada e dos eventos emocionantes da operação chamada internamente de Night Strike. A Operação Night Strike não foi um plano improvisado. Ela resultou de meses de coleta de inteligência, análise de dados de satélite e reconhecimento ousado pela Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia. A base de Saki, perto de Novofedorivka, na Crimeia, era uma das instalações aéreas mais críticas da Rússia na região do Mar Negro. Antes de 2014, era uma base da Força Aérea Ucraniana, mas após a anexação da Crimeia pela Rússia, tornou-se a sede do 43º Regimento de Aviação de Caça das Forças Aeroespaciais Russas. A base operava regularmente caças multifuncionais Su-30SM equipados com radar N011M BARS, capaz de detectar alvos a 400 km e carregar mísseis Arar R-77 com alcance de 110 km ou mísseis antinavio Ka-31P a Mach 3.5. Além disso, bombardeiros supersônicos Su-24M/MR, armados com bombas guiadas Ka-B-500S, precisas a menos de 5 metros, e mísseis antinavio Ka-31A, Ka-31P, alcance de 70 a 110 km, operavam frequentemente de Saki. Essas aeronaves realizaram centenas de ataques contra a infraestrutura e forças ucranianas desde 2022. A inteligência ucraniana confirmou que Saki não era apenas uma base aérea, mas também um centro logístico, armazenando um enorme estoque de munições aéreas, incluindo bombas Kab-500S, mísseis K-31 e mísseis Arar R-27ER, alcance de 130 km. Um ataque bem-sucedido a esse estoque destruiria armas e causaria danos secundários às aeronaves próximas. No entanto, Saki era protegida por uma rede de defesa aérea formidável, incluindo o sistema S-400 Triumph, com radar 92N6E Gravestone, alcance de varredura de 600 km, trava de alvo a 400 km. Sistemas Pantsir S-1 com mísseis 57E6 a Mach 3, alcance de 20 km, altitude de interceptação de 15 km, e unidades Tor M2 com mísseis 9M338, alcance de 16 km, tempo de reação de 8 segundos. Sensores passivos como o sistema acústico Kolchuga detectavam motores de drones a 30 km, tornando qualquer ataque extremamente perigoso.
Um ataque anterior, em julho de 2025, executado pela Agência de Inteligência de Defesa, enfraqueceu as defesas de Saki. Um esquadrão de drones, o J-26 Bobber, destruiu um sistema Pantsir S-1 e danificou um radar 55ZH6M Nebo, criando uma brecha na rede de defesa. Dados deste ataque, combinados com imagens de satélite de um analista de inteligência de código aberto em Dnipro, revelaram que a Rússia construiu novos hangares de concreto reforçado em junho para proteger aeronaves. No entanto, o estoque de munições permaneceu em uma área aberta, vulnerável a ataques. Imagens de satélite também mostraram que a Rússia implantou um radar adicional 96L6Z para substituir o Nebo-M danificado, mas ele tinha cobertura limitada abaixo de 100 metros, oferecendo uma oportunidade para drones voando baixo. Durante julho, as unidades do Serviço de Segurança e da Agência de Inteligência de Defesa colaboraram intensamente. O Grupo Alfa, experiente em sabotagem e ataques precisos, foi encarregado do planejamento detalhado. Técnicos otimizaram o drone J-26 Bobber, um drone suicida fabricado na Ucrânia, pesando 150 quilos, com alcance de 900 quilômetros, velocidade máxima de 200 quilômetros por hora e uma ogiva de fragmentação de alta explosão de 20 quilos. Os drones foram equipados com um sistema de navegação inercial com giroscópios de anel a laser, precisão de 0,01 grau por hora, e um sensor infravermelho não refrigerado, permitindo ataques com margem de erro inferior a 3 metros, mesmo em condições de interferência no GPS. Para neutralizar o Kolchuga, os drones tinham silenciadores de motor, reduzindo o ruído a menos de 30 decibéis a 100 metros. Um revestimento absorvente de radar reduzia a seção transversal de radar para 0,01 metro quadrado, tornando-os quase invisíveis ao radar 92N6E em baixa altitude. O plano de ataque baseava-se em 3 fases: neutralizar as defesas aéreas, atacar o depósito de munições e maximizar os danos às aeronaves. O Grupo Alfa dividiu a frota de drones em 3 equipes. Equipe 1, 6 drones, visava o depósito de munições. Equipe 2, 4 drones, atacava a área das aeronaves. E Equipe 3, 2 drones, servia como isca para ativar os radares russos. Cada drone tinha um trajeto único, aproveitando terrenos montanhosos e pontos cegos de radar identificados por reconhecimento eletrônico. Estes pontos foram mapeados usando drones russos Orlan 10 capturados e reprogramados, que forneceram dados detalhados sobre as lacunas do radar S-400. O ataque foi programado para 1h da manhã de 4 de agosto, quando a escuridão e o descanso dos pilotos limitavam a visibilidade russa. Às 10 horas da noite de 3 de agosto, em uma base temporária perto de Kherson, técnicos concluíram as verificações finais. 12 drones UJ-26 Bobber foram alinhados na escuridão, cada um carregando uma ogiva de 20 quilos programada para detonar no impacto ou a uma altura ideal de 3 metros para maximizar a fragmentação. As ogivas usavam fusíveis eletrônicos avançados, ajustáveis de 0,005 a 0,1 segundo, otimizando danos contra alvos reforçados como depósitos de munições ou aeronaves. Técnicos verificaram os sistemas de navegação, garantindo que cada drone pudesse alternar de GPS para navegação inercial se houvesse interferência. A equipe de controle, composta por especialistas do Serviço de Segurança e da Agência de Inteligência de Defesa, monitorava dados de satélite e infravermelhos de um veículo de comando blindado. Um drone de reconhecimento Bayraktar TB2, equipado com sensor eletroóptico MX-15D, resolução de 1080 pixels, zoom óptico de 30 vezes, orbitava a 5.500 metros sobre o Mar Negro por 4 horas, fornecendo imagens em tempo real de Saki.
A ordem de implantação veio às 10h30 da noite. 12 drones decolaram sequencialmente de uma pista improvisada, seus motores elétricos quase silenciosos misturando-se à brisa noturna. As equipes 1 e 2 voaram a 40 metros, seguindo a costa sul da Ucrânia, usando vales e colinas baixas para cobertura. A equipe 3, atuando como isca, voava a 1000 metros, expondo sinais aos radares russos. A equipe 3 carregava dispositivos de falsificação que imitavam a assinatura de radar de um caça Su-27, enganando as defesas russas para esperar um ataque maior. Cada drone seguia trajetos complexos e imutáveis para evitar ser rastreado. A jornada de 600 quilômetros do ponto de decolagem a Saki exigia 3 horas a uma velocidade média de 180 km por hora. Para conservar energia, eles reduziram para 150 km por hora sobre as águas da Crimeia, onde as defesas aéreas russas eram mais ativas. No veículo de comando, o comandante do Grupo Alfa, Coronel Oleksiy Volkov, rastreava cada drone via satélite. Ele sabia que o sucesso dependia de manter o sigilo até o último momento. Os drones foram programados para explorar lacunas de radar identificadas pela agência de inteligência em julho, especialmente entre os radares 92N6E Gravestone, que tinham cobertura limitada em baixa altitude. A agência usou mapas térmicos em tempo real de um satélite comercial europeu para localizar as defesas e munições de Saki. A equipe 3 ativou jammers simples, emitindo sinais falsos que imitavam uma frota aérea maior para distrair os radares russos. Quando os drones cruzaram a fronteira do Mar Negro a 100 km da Crimeia, o radar 55ZH6M Nebo-M de Saki começou a varrer. Capaz de detectar alvos a 600 km, ele localizou a equipe 3 a 1000 metros. Um comandante de defesa aérea russo aumentou o alerta e uma unidade Panzer S-1 perto de Novo-Fedorivka ativou seu radar 1RS-2-1, varrendo 360 graus a 30 rotações por minuto, mas limitada por interferências do terreno. O radar tocou a equipe 3, mas seu design absorvente de radar enfraqueceu o sinal, impedindo a trava. No veículo de comando, Volkov sorriu ao ver o Panzer S-1 revelar sua posição. Ele ordenou que a equipe 3 fizesse uma curva brusca para o oeste, desviando os radares russos das equipes 1 e 2. As equipes 1 e 2, voando a 40 metros, entraram na costa oeste da Crimeia. O terreno montanhoso, com vales estreitos e falésias, oferecia cobertura perfeita. Os drones voavam em formação em V invertido, espaçados a 500 metros para minimizar detecção simultânea. A 50 quilômetros de Saki, um sensor Kolchuga russo detectou o leve ruído do motor elétrico da equipe 1. Capaz de analisar frequências de 100 Hz a 2000 Hz, ele identificou o motor, mas não conseguiu localizar com precisão devido à distância e interferência do vento marítimo. Os dados chegaram ao comandante de defesa aérea de Saki, mas sem coordenadas precisas, a Rússia reteve os lançamentos de mísseis. Em vez disso, um esquadrão de patrulha Su-30SM, armado com mísseis R-77 e radar BARS, decolou de Saki para buscar alvos. A 30 quilômetros de Saki, uma unidade de canhão antiaéreo Zu-23-2, com canhões duplos de 23 mm, disparando 2.000 tiros por minuto, foi ativada contra alvos voando baixo. No entanto, o revestimento absorvente de radar dos drones UG-26 e seus trajetos erráticos evitaram o Zu-23-2, que dependia de mira visual na escuridão. À medida que os drones se aproximavam de Saki, a rede de defesa aérea russa intensificava-se. O radar 92N6E Gravestone, posicionado em uma colina a 10 km da base, varria em alta frequência. O radar detectou brevemente a equipe 1, mas a 40 metros, os drones estavam abaixo do ângulo mínimo de varredura.
Uma unidade móvel Thor M2, escondida em uma floresta perto do aeródromo, detectou movimento via sensor eletroóptico, sensível a diferenças de temperatura de 0,1 graus Celsius, captando o calor do motor elétrico dos drones. O comandante do Thor lançou 2 mísseis 9M338, cada um pesando 165 quilos, a Mach 2.8, com fusíveis de proximidade eficazes a 7 metros. No veículo de comando, um técnico da Agência de Inteligência de Defesa viu as assinaturas dos mísseis. Ele ordenou que a equipe 1 desviasse, descendo para 20 metros e zigue-zagueando por um vale estreito. Algoritmos de inteligência artificial nos sistemas de controle dos drones ajustaram seus trajetos com dados de terreno em tempo real. Os mísseis Thor, sem orientação contínua, perderam os alvos quando os drones desapareceram atrás do terreno. Um explodiu inofensivamente no ar, o outro atingiu uma falésia, criando um espetáculo de fogo. O fracasso do Thor levou a Rússia a mudar de tática. Um Panzer S-1 perto do depósito de munições ativou seu radar, travando no drone líder da equipe 1. Um míssil 57E6, a Mach 3, foi lançado contra ele. O operador de drone, a 600 km de distância, reagiu rapidamente, ativando o sistema de interferência infravermelha do drone, liberando sinalizadores de alta temperatura a 1.200 graus Celsius. Os sinalizadores criaram uma assinatura térmica maior, enganando o sensor infravermelho do míssil. O míssil Pantsir desviou, explodindo a 50 metros. A explosão danificou a asa do drone líder, fazendo-o cair em um campo a 20 km de saque. A equipe 1, agora com 5 drones, continuou. Ao se aproximar de Saki, o depósito de munições apareceu no visor dos sensores infravermelhos. O depósito, com centenas de bombas KAB-500S e mísseis K-31, era cercado por cercas de aço e guardas, mas sem cobertura de concreto. Os drones foram programados para ataques simultâneos, maximizando danos. O drone líder, com uma ogiva de 20 quilos com fusível programado, mergulhou no centro do depósito a 200 km por hora. Seu fusível inteligente, usando um acelerômetro, detectou o impacto com um container de bombas e detonou após 0,01 segundo, criando uma explosão de fragmentação de 30 metros. A explosão inicial desencadeou uma reação em cadeia. As bombas KAB-500S, cada uma pesando 500 quilos, com uma ogiva de 195 quilos de TNT, detonaram secundariamente, produzindo uma bola de fogo massiva que engoliu o depósito. As temperaturas atingiram 2.000 graus Celsius, derretendo contêineres de aço e destruindo dezenas de toneladas de munições. Detritos, viajando a 2.000 metros por segundo, espalharam-se por 200 metros, danificando estruturas auxiliares como uma torre de radar secundária e veículos logísticos. A onda de pressão da explosão sacudiu hangares próximos, abrigando aeronaves Su-30SM e Su-24M/MR. A equipe 2, com 4 drones, aproveitou o caos para atacar a área das aeronaves. Um Su-30SM, sendo abastecido para decolagem, era o alvo principal. O drone líder da equipe 2 mergulhou em um ângulo de 45 graus, sua ogiva de 20 quilos explodindo acima da cabine, destruindo a fuselagem. A explosão danificou outro Su-30SM próximo, com fragmentos perfurando suas asas e motores. Os 3 drones restantes visaram aeronaves Su-24M/MR em hangares abertos. Cada um carregava uma ogiva de fragmentação, programada para detonar a 3 metros, dispersando 5.000 fragmentos de aço em um raio de 25 metros. 3 Su-24s, cada um com 24 metros e meio de comprimento e pesando 39 toneladas e 700 quilos, sofreram danos graves. Um perdeu a cauda e os outros tiveram fuselagens e eletrônicos perfurados. Em meio ao caos,
Tropas russas em Saki tentaram abater os drones restantes com metralhadoras Kord de 12,7 mm, mas a velocidade e baixa altitude dos drones frustraram esses esforços. Um quarto drone da equipe 2, atingido por tiros de Kord, ainda completou sua missão, colidindo com um caminhão de combustível perto de um hangar, causando uma explosão secundária que danificou um veículo de radar móvel. Em Saki, o comandante da base ordenou um bloqueio, mas o dano era evidente. O depósito de munições foi obliterado, com centenas de toneladas de armas reduzidas a cinzas. Um Su-30SM, avaliado em 50 milhões de dólares, foi destruído. Outro estava além de reparos a curto prazo. 3 Su-24M/MRs, embora não totalmente destruídos, exigiam meses de reparos. Explosões secundárias danificaram a infraestrutura, incluindo uma torre de controle e 2 caminhões de combustível. A Operação Night Strike terminou a 1h15 da manhã, com 12 drones implantados, 10 completando suas missões. A Ucrânia não sofreu perdas de pessoal, graças ao uso de drones suicidas. As perdas russas incluíram um Su-30SM de 50 milhões de dólares destruído, um Su-30SM e 3 Su-24M/MRs danificados, custos de reparo estimados entre 20 e 30 milhões de dólares, e um depósito de munições avaliado em dezenas de milhões destruído. Um radar móvel e 2 veículos logísticos também foram destruídos, interrompendo a manutenção e comunicações de Saki por dias. Crucialmente, o ataque interrompeu as operações aéreas russas na Crimeia, aliviando a pressão sobre as frentes ucranianas por semanas. No veículo de comando, o coronel Volkov recebeu o relatório final do Bayraktar TB2, confirmando os danos por imagens infravermelhas. Ele ordenou a retirada da equipe de reconhecimento. As imagens do Bayraktar TB2 mostraram fumaça subindo de Saki por 3 horas, com pequenos incêndios persistindo na área do depósito. Um relatório posterior da Agência de Inteligência de Defesa confirmou que a Rússia mobilizou unidades de bombeiros e técnicas de Sevastopol para controlar os danos. Ao amanhecer na Crimeia, a fumaça ainda subia de Saki, um lembrete claro de que a Ucrânia, apesar de estar em desvantagem em poder de fogo, podia desferir golpes devastadores. A Operação Night Strike não foi apenas uma vitória militar, mas um símbolo da resiliência e engenhosidade da Ucrânia. Na escuridão, pequenos drones superaram uma densa rede de defesa aérea, derrotando sistemas avaliados em bilhões, e provaram que tecnologia e determinação podem mudar o curso da guerra. O ataque enviou uma mensagem poderosa às forças russas. Nenhum alvo, por mais fortificado que seja, está seguro do alcance tecnológico e de inteligência da Ucrânia.